Olá, senhoras e senhores, este é o podcast da ADAB de Itapetinga, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Meu nome é Augusto Carvalho e estará comigo Irã Ferrão, ele que é médico veterinário da ADAB de Itapetinga. O nosso tema de hoje será os desafios para a erradicação da febre aftosa no Brasil. Irã, seja muito bem-vindo. Para começar, o que é exatamente essa tão falada febre aftosa? Olá, Augusto, obrigado aí pelo espaço. Nós vamos falar então da febre aftosa, que é uma enfermidade muito importante hoje em âmbito mundial. Ela não é apenas uma doença de animais, na verdade é um vírus da família Picornaviridae, já identificado na Itália em 1514, mas que ao longo dos anos ele foi se disseminando pelo mundo inteiro e se tornou uma referência em termos de sanidade animal. Dessa forma, a febre aftosa passou a ser mais do que uma doença que acomete os animais de produção, principalmente bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos, passou a ser uma referência em termos de controle da saúde animal como um todo. Os mecanismos, as estruturas, e isso foi se desenvolvendo. Dessa forma, a febre aftosa se tornou uma referência. Além disso, ela não é considerada uma zoonose, pois não tem nenhum impacto em saúde pública. As únicas infecções que tiveram em humanos foram acidentais, em épocas em que havia muito estudo sobre esse vírus, em laboratório, mas que não há nenhuma relevância do ponto de vista epidemiológico. Então, a febre aftosa não é uma enfermidade que cause algum impacto em saúde pública. Ela tem estritamente uma questão de impacto econômico frente à comercialização dos produtos agropecuários de uma forma geral. Então, no mundo inteiro existem algumas áreas endêmicas de febre aftosa, principalmente em regiões da África e da Ásia. Nós temos hoje em atividade o que chamamos de pool endêmico, que são regiões onde você ainda identifica que o vírus está circulante. E aqui na América do Sul, um desses pontos que mais preocupa, a nossa região é o pool ali da região andina entre Venezuela e Colômbia, já que o último episódio que ocorreu na Colômbia em 2019. E qual que é o histórico da febre aftosa aqui no Brasil? Bom, no Brasil, Augusto, ela foi introduzida já em 1895 a partir de importações de bovinos. E dessa forma o Brasil passou a ter os registros de febre aftosa e ela se espalhou e se tornou uma doença endêmica em todo o país. Só que nesse momento o Brasil ainda não era um país de vocação agropecuária em termos de competitividade internacional. E com isso, já na década de 60, o país entendeu que com o nosso potencial para evoluirmos, precisaríamos resolver o problema da febre aftosa. Então não é nenhuma coincidência de que todo esse avanço da pecuária brasileira ao longo desses anos, a partir da década de 60 para cá, não está dissociado do avanço com relação ao combate da febre aftosa. E já o Brasil, aqui na Bahia, por exemplo, nós tínhamos o GERFAB, que era um grupo, Grupo Executivo para a Erradicação da Febre Aftosa, e Itapetinga era a sede estadual, inclusive. Era a pecuária mais tradicional do estado, e aqui foi instituído esse grupo técnico, capitaneado por ações do Banco Mundial, e em todo o país, para que se desenvolvessem nos estados estruturas capazes de combater a febre aftosa. E isso foi se organizando, e já no Ministério da Agricultura, na década de 90, se instituiu um programa nacional, que na época era o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o PINEFA. E esse programa foi consolidando os avanços, o Brasil foi ampliando as suas áreas, e aí nós tivemos bastante êxito, tivemos reintroduções da febre aftosa ao longo dos anos. E agora, no último episódio que nós tivemos, no Mato Grosso do Sul, em 2006, onde nós tivemos vários focos de febre aftosa e que determinaram aí uma mudança também nos rumos do programa. Qual foi o momento que a febre aftosa mais preocupou as agências sanitárias?
Exato. Essa época já no ano 2000 foi muito preocupante, porque o impacto da febre aftosa passou a ser muito grande, porque o Brasil já era consolidado como uma grande potência no setor agropecuário. E a febre aftosa ela é medida justamente não só pelo seu risco de introdução, mas também pelo seu impacto econômico. Quanto maior essa associação entre risco e impacto, maior é a sua estratégia a ser adotada como um programa digo, de Estado e nem de governo. E o PINEFA, por tantos anos e tantos governos que ele passou, demonstra que é uma página emblemática aí do trabalho brasileiro com relação ao combate à febre aftosa. E como que é dado esse combate à febre aftosa aqui no Brasil? Bom, todo esse trabalho de vigilância em saúde animal, em maneiras gerais, e existem outros programas, além do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, é coordenado pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o ente maior que compõe a parte pública, né, do sistema de vigilância, e cada estado brasileiro tem uma agência executora, que é aquela que faz, no âmbito estadual, toda a execução das ações de vigilância, ações de fiscalização, de cadastro de propriedades, ou seja, aquelas ações que determinam um domínio geográfico para a área que se propõe a controlar uma enfermidade. E esse controle ele tem que ser feito com estratégias específicas, né? Sejam elas de prevenção, controle e erradicação. Então nós vivemos hoje no PINEFA, no âmbito do Programa Nacional, uma fase já adiantada de erradicação. Podemos dizer que o Brasil hoje tem todo o seu território classificado como uma área livre de febre aftosa, sendo que tem áreas que ainda vacinam e áreas que já não vacinam mais, e nós queremos que o Brasil tenha todo o seu território sem precisar de vacinar, que é o que nós chamamos de erradicação plena. E isso é uma proposta também para todo o hemisfério, toda a América do Sul. E essa vacinação, existe um prazo para essa vacinação, uma data específica que ela ocorre, nesses lugares que ainda acontece naturalmente? Certo, Augusto. É o seguinte, o Brasil, o programa, o PINEF, ele estabelece um cronograma de vacinação para a febre aftosa ao longo dos anos. E essa vacinação ocorre anualmente em duas etapas, né? Uma etapa no mês de maio e uma etapa no mês de novembro, para os estados que ainda vacinam. A Bahia, que ainda é um estado que pratica vacinação, inclusive a gente já aproveita e fala aqui da próxima etapa, que começa agora no dia 1º de maio. Então, nos 30 dias, do dia 1º ao dia 30, todos os bovinos e bubalinos eles devem ser vacinados. Nascidos, ou seja, a gente fala de mamana caducando. Então, os criadores têm, a vacinação é feita pelo criador, né, a participação dele, e após 15 dias, né, ele tem até o dia 15 de junho, fazer a sua declaração junto à DAB de todas as informações com relação à vacina. Partindo do princípio que a febre aftosa é uma enfermidade tão preocupante, né, em vários motivos e também até perigosa, existe alguma sanção que é dada ao criador que não vacina os seus animais corretamente? Sim, sim. A vacina contra a febre aftosa é uma questão obrigatória, ela é, digamos, compulsória por lei, né? Então, todo criador de bovinos, além de ter que ter o seu cadastro atualizado, ele deve cumprir com as obrigações sanitárias, e uma delas é a vacinação. Então, aquele criador que não vacinar, ele tem, aqui no caso do estado da Bahia, uma multa de 50 UFIRs, que é a unidade de referência, por cabeça. E ainda tem a questão de, se ele vacinar e não declarar, ele também é penalizado pela não declaração das informações. Por que isso? Porque a vigilância em saúde animal ela depende basicamente das informações. Não teria como nós estabelecer nenhuma medida de combate sem ter o domínio do universo, quantos animais na população estão imunizados e assim por diante. Assim como fazemos também o controle do trânsito. Todo animal, para transitar, ele depende de uma GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, que dá a rastreabilidade desses animais, definindo origem e destino. E essa guia de trânsito só é emitida para aqueles animais que estão em propriedade, que cumpriram
as exigências sanitárias. E como que a agência identifica qual animal foi vacinado e qual não foi? Uma vez que o animal não é igual a gente, né? Não tem uma carteirinha de vacinação, ou tem? Perfeito, perfeito. É o seguinte, o sistema brasileiro ele funciona com a declaração do criador, a informação. O criador adquire a vacina nos postos comerciais credenciados. Essa vacina é feita pelo criador e por ele declarada, certo? Então, a gente precisa que maior parte do rebanho seja vacinada. Para conferir essa imunidade, nós fazemos um estudo, que é o estudo chamado de eficiência vacinal. De 2 em 2, ou às vezes até se estende um pouco, a gente faz um estudo epidemiológico, amostral, para medir qual foi, né, a taxa de imunidade da população. E aí nós vamos verificar como é que está no estado, né? Se essa taxa que foi, por exemplo, declarada uma cobertura vacinal de 95%, a que taxa nós chegamos de imunidade? E, felizmente, nos últimos estudos, a taxa de imunidade populacional ela tem se aproximado muito da taxa de cobertura vacinal, o que demonstra que o criador, né, brasileiro, e em especial aqui na Bahia, ele tem aderido e tem sabido da importância que é não só declarar, comprar a vacina, mas de imunizar o seu rebanho, porque o sucesso ou insucesso com relação ao combate à febre aftosa, ele vai impactar no patrimônio do criador, que é um patrimônio privado. Então, essa consciência, felizmente, ela tem sido refletida aí nos estudos. Você falou que em alguns locais a vacina não é mais necessária, mas aqui na Bahia é um dos locais onde ela ainda se faz presente. Então o que falta acontecer para que a vacina não seja mais necessária? Existe um percentual mínimo de animais que precisam ser imunizados? Perfeito, Augusto. Na verdade, a classificação ou certificação com relação à febre aftosa, ela é concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, os países são certificados em áreas livres e não livres. As áreas livres, elas podem ter duas classificações, que é as áreas livres onde se pratica a vacinação e onde já não se vacinam mais. A tendência é que o Brasil, e aí já se instituiu um plano estratégico para a retirada da vacina, é que nós até o ano de 2026 não pratiquemos mais a vacinação. É o que nós chamamos de erradicação plena. Por que isso? Porque justamente confere aos produtos brasileiros maior valor, é uma agregação de valor, porque entende-se que se nós combatemos a febre aftosa e nem precisamos mais vacinar, é sinal de que o nosso sistema de vigilância ele é robusto e capaz de ter êxito com relação à febre aftosa. Esse processo, como o Brasil é um país de extensão territorial continental, ele teve que ser feito de forma gradativa, né? Levando-se em conta principalmente o componente geográfico e as populações bovinas, como elas estão dispostas no país. Então, o Brasil foi dividido em blocos e alguns estados começaram já a retirada da vacinação. Então, hoje, Santa Catarina já é concedida a ela o status de livre sem vacinação. Rio Grande do Sul e Paraná retiraram a vacina e só faltam agora serem reconhecidos internacionalmente em maio pela OIE. O estado de Rondônia e do Acre também já retiraram a vacina e parte do estado do Mato Grosso e do Amazonas. Sendo assim, os outros estados irão também gradativamente retirar a vacina. Isso é feito em bloco, mas podendo ser antecipado por algum estado, caso ele cumpra todos os requisitos estabelecidos pela análise do Ministério da Agricultura, para que possa submeter esse pleito de estudo. Então é necessário que nós tenhamos um histórico de vacinação muito bom, manter a nossa vacinação num patamar acima dos 95% aqui no estado da Bahia, isso é muito importante, para que nós possamos avançar. Então, a Bahia possivelmente deve fazer a sua última vacinação, se tudo correr bem dentro do cronograma estabelecido, até a última vacinação em novembro de 2022. Uma vez que essa vacina for retirada, né, partindo do princípio que quem vacina é o criador, como que vai se dar a participação do criador a partir do momento que não tiver mais a necessidade da vacina? Esse é o ponto fundamental do fortalecimento do nosso sistema de vigilância.
nós estabelecemos um programa, né, de erradicação na década de 90 e o instrumento vacina sempre foi o componente mais importante. Só que agora nós vamos precisar substituir esse componente. E qual é essa substituição? Nós vamos substituir a vacina pela informação. A informação do criador, ela passa a ser o ponto mais importante para que nós possamos, em caso de uma reintrodução do vírus, ter uma detecção precoce. Porque a gente vai estar livre da febre aftosa, mas nós não estamos livres dela voltar a acontecer. Nenhum país do mundo está livre. O vírus pode. O importante é que a detecção seja o mais precoce possível para que nós, do Serviço Veterinário Oficial, possamos intervir oportunamente e reduzir o impacto dessa enfermidade do ponto de vista econômico para todas as cadeias produtivas do país. Então, o produtor passa a ser os olhos da vigilância. Por que ele é o principal? Não só o produtor, mas todos os profissionais, médicos veterinários que atuam no setor privado. Porque eles estão no dia a dia da sua criação, no seu rebanho. E são eles que vão detectar rapidamente qualquer alteração sanitária que acontecer. Principalmente se for alterações que chamem a atenção com alguma evidência clínica que possa associar a uma doença vesicular como a febre aftosa. Que seja o animal babando, mancando, aftas e assim por diante. Então, dessa forma, mesmo sem a vacina, o produtor continua sendo o protagonista do sistema de vigilância, certo? Como que a ADAB tem estimulado a participação dos criadores para esse novo cenário da vigilância da febre aftosa? Bom, nós temos uma parceria muito boa com o setor produtivo aqui no estado da Bahia. E principalmente ligado às lideranças do setor, a ADAB, juntamente com a FAEB e o Senar, que é a principal entidade representativa do setor privado, produtivo, nós temos feito algumas parcerias em termos de dividir informação e conhecimento. Atualmente nós estamos trabalhando com a capacitação de vigilância em saúde animal, direcionada principalmente aos médicos veterinários da iniciativa privada, que atuam diretamente com o setor produtivo, e aos próprios criadores. Então, nessa capacitação, nós estamos apontando quais os caminhos para se observar e detectar precocemente essas enfermidades, como deve ser o processo de notificação, a celeridade desse processo, criando justamente o grande objetivo da FAEB, Senar e da ADAB é criar um ambiente de confiança e credibilidade entre o criador e o Serviço Veterinário Oficial, que só quem vai sair fortalecido disso é todo o sistema de vigilância. Irã, muito obrigado pela sua participação. Vou lhe dar aqui mais um espaço para que você possa dar algumas suas considerações finais, quiser passar uma mensagem para os criadores, também para todo o pessoal que vai poder acompanhar esse episódio desse podcast. Bom, eu aqui agradeço, de poder estar tendo a oportunidade de estar aqui, a gente discutindo um assunto de tanta relevância, frisar para todo o setor produtivo e a sociedade de uma forma geral que a febre aftosa ela não é só uma doença de animais, de ruminantes, de bovinos, ou seja, ela é uma entidade, ela é uma espécie de referência que pode impactar negativamente em toda a economia do país. E a vigilância ela não para só na febre aftosa. Nós precisamos entender que hoje a humanidade ela demanda um equilíbrio entre o que é a produção econômica, principalmente a agropecuária, o meio ambiente e a saúde pública. E tudo isso fundamentado num conceito de saúde única. Ou seja, então nós precisamos envolver mesmo os criadores para que eles se sintam, mais uma vez, protagonistas e componentes do sistema de vigilância. O sistema de vigilância não é um sistema público. Ele é um bem público, capitaneado pelo Serviço Veterinário Oficial, mas com a participação de forma decisiva do setor produtivo. Então, mais uma vez, Irã, muito obrigado a você. Obrigado também para você que acompanhou esse episódio até o final. Este aqui foi Irã Ferrão, médico veterinário da ADAB de Itapetinga. E esse aqui que você escuta o podcast da ADAB, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Muito obrigado.